Denise Campos de Toledo, saiu o PIB, Denise? Saiu o PIB de segundo trimestre e o país escapou daquela recessão técnica que se imaginava que pudesse ocorrer, porque o primeiro trimestre foi negativo, no segundo nós tivemos vários dados setoriais mostrando aí uma variação fraca ou negativa, mas houve expansão de 0,4% no segundo trimestre sobre o primeiro, de 1% sobre o mesmo período do ano passado, em 4 trimestres avanço de 1%. E nós vamos falar sobre isso agora com o economista e consultor Carlos Langoni, que foi presidente do Banco Central e é diretor do Centro de Economia Mundial da Fundação Getúlio Vargas. Doutor Langoni, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Bom, veio um pouquinho acima da média das projeções, não é? Denise, eu acho que esse resultado deve ser, inclusive, destacado do ponto de vista qualitativo, porque ele acontece no segundo trimestre desse ano, no pico de uma onda de incertezas políticas associadas às dúvidas quanto à aprovação da reforma da Previdência e quanto à sua verdadeira dimensão em termos de potência fiscal. Portanto, o fato do PIB ter reagido no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre, e alguns indicadores aqui chamam a atenção, o consumo das famílias vem crescendo de forma contínua, ainda que no ritmo moderado. Eu destaco também a retomada também já por alguns trimestres do próprio investimento. É um sinal muito positivo de que provavelmente no segundo semestre, principalmente a partir do terceiro trimestre, quando essa onda de incerteza interna tende a se reduzir, até porque a reforma da Previdência já está praticamente aprovada, falta agora os detalhes do Senado, e vem medidas pró-crescimento, principalmente com a simplificação tributária e com a reforma que deve incentivar, uma vez mais, o investimento privado, através da mudança da tributação sobre a pessoa jurídica. Então eu vejo aqui um panorama de gradual, mas sistemática recuperação do crescimento da economia brasileira. E não foi melhor por algumas questões muito específicas. Nós tivemos, por exemplo, a indústria extrativa, a questão de Brumadinho, que fez com que houvesse uma queda de 3,8%. Isso faz diferença na indústria, mesmo assim a indústria cresceu 0,7%, porque a de transformação teve um avanço de 2%. Aí nessa composição, naquela comparação anual, com o mesmo trimestre do ano passado, construção conseguiu reagir depois de 20 trimestres de queda, expansão de 2%. Agora, investimentos, mesmo com alta, ainda muito baixo em relação ao PIB, né? 15,9%. Esse é aquele negócio do copo cheio e copo vazio. Não deixa de ser interessante verificar que a recuperação do investimento está acontecendo, mas há muito espaço ainda para essa alavancagem do crescimento via investimento privado. Não é mais investimento público, não é mais investimento via direto ou indiretamente coordenado pelo Estado. Portanto, é um investimento muito mais saudável, muito mais associado a ganhos de produtividade. É o setor privado liderando o crescimento da economia brasileira nesse novo modelo de liberal de desenvolvimento econômico, que é a única alternativa, não há opção ideológica, é uma opção pragmática. O Estado brasileiro está falido do ponto de vista financeiro, econômico e gerencial. Portanto, esse também é um sinal muito interessante. Ele tem razão, a taxa de investimento ainda é muito baixa, 15,9% do PIB. A taxa de poupança também, 15,2%. Ambos devem crescer ao longo do tempo. Há um espaço para essa taxa de investimento voltar a superar 20% do PIB e, com isso, elevar o PIB potencial, que hoje está rodando aí na faixa de 1%, mas ele deveria estar no patamar de pelo menos 3%. Agora, Josias de Souza. Doutor Langoni, eu queria tirar uma curiosidade consigo. Parece haver uma certa dessintonia entre os esforços do Congresso e da equipe do ministro Paulo Guedes, que estão ali unidos na aprovação de reformas de que o país precisa lá no Congresso. Já aprovamos praticamente a reforma da Previdência, falta o Senado, já se começou a discutir a reforma tributária, e o presidente da República parece dissociado desse esforço e às vezes parece criar crises do nada. Eu lhe pergunto se essa... E travou, Denise. Agora sim, José. Se isso atrapalha o ritmo da nossa retomada. Olha, eu vejo, Josias, sinceramente, do ponto de vista de gerenciamento de expectativas na área econômica, um ambiente que vai melhorando de forma sistemática, apesar das dificuldades de natureza política, que é natural numa democracia barulhenta, como se diz,
que é a nossa democracia brasileira. Mas, de qualquer maneira, o mercado, que é quem toma as decisões, tanto do ponto de vista do consumidor, eu estava lendo aqui um dado interessante, que há também uma recuperação do setor imobiliário. Esses são setores intensivos em mão de obra. E essa recuperação do setor de construção, do setor imobiliário, ele reflete, Josias, um fato muito interessante, uma herança muito positiva, que é a inflação historicamente baixa, associada a juros da Selic, historicamente também baixo. Se você combinar isso com uma situação externa muito confortável, e aí eu queria contrastar a situação brasileira com a situação argentina, os nossos irmãos. Veja o drama que a Argentina está vivendo, mais uma vez tem que recorrer ao FMI, tem que renegociar o empréstimo de emergência do FMI, o câmbio estourando, explodindo, a inflação fora de controle. Então, eu diria que a situação econômica brasileira, a macroeconômica brasileira, ela é uma situação que caminha para uma estabilidade que deve ser sustentada ao longo do tempo. Isso se reflete nas expectativas dos agentes econômicos, veja o comportamento da Bolsa de Valores. A única coisa que preocupa, na minha opinião, não é mais a dúvida interna. Essas dúvidas internas sempre vão existir. É a questão externa. Paradoxalmente, nós estamos entrando agora num ambiente internacional tanto quanto tenso, com essa guerra comercial. Mas, fora isso, eu vejo a economia brasileira preparada para uma decolagem, principalmente a partir da aprovação da reforma tributária, lembrando que outras medidas importantes pró-crescimento já foram implementadas, a liberalização do mercado de gás, o MP da liberdade econômica, um pacote relevante de privatizações. Por isso é que o investimento direto estrangeiro, apesar de todas essas eventuais assimetrias de natureza política, deve bater um recorde esse ano, vai ficar próximo de 100 bilhões de dólares. Agora, com essa variação de 0,4% no segundo trimestre, dá para contar com um PIB um pouco melhor que o 0,8% que vem sendo esperado? Inclusive, a projeção do governo é essa, por enquanto. Eu acho, Denise, que vamos acompanhar esse segundo semestre com cuidado, mas a lógica mostra, por exemplo, a Fundação tem um índice de incerteza, muito interessante. Esse índice de certeza, ele caiu no início do ano, a partir de março ele tem um pico devido a essas dificuldades de natureza política na relação governo-congresso. No momento em que a aprovação da reforma da Previdência a partir de julho é uma queda sensível no índice de incerteza, se essa incerteza continuar em queda, eu diria que fatalmente isso vai se refletir em mais consumo das famílias, principalmente em alguns setores chaves, como o setor imobiliário, bens duráveis, e mais investimentos privados, que pode sim levar o PIB mais próximo de 1%, ao invés do 0,8%, que hoje é a projeção básica do mercado. Agora, cenário externo pode atrapalhar, o senhor já citou a Argentina, temos questão de guerra comercial, tem o Brexit, tem todo o que tem interferido no mercado, o dólar mais alto. Hoje na abertura ele está até com uma leve queda, mas é um dado que preocupa também. Pode ter alguma influência direta? Pois é uma pena, né? Porque se essas tensões internacionais chegarem ao ponto de provocarem não só uma desaceleração, mas eventualmente uma ameaça de uma descontinuidade recessiva, isso tem sim impacto em todas as economias no mundo, inclusive economias emergentes e, em especial, economias emergentes em transição como a brasileira. Então, vamos torcer para o bom senso prevalecer. Eu ainda acredito que o governo americano não vai colocar em risco o desempenho da sua economia, até porque há uma eleição dos Estados Unidos ano que vem. Da mesma forma, o Boris Johnson, ele é uma pessoa extremamente inteligente, ele é agressivo nas negociações, mas ele vai saber encontrar uma saída menos traumática para o Brexit na Inglaterra. A Alemanha, que cresceu pouco nesse segundo trimestre, tem espaço fiscal para adotar medidas de estímulo, e os bancos centrais estão aí atentos. Nós já temos uma boa experiência dos bancos centrais atuando de forma anticíclica, anti-recessão, com medidas como a expansão monetária através da compra de títulos públicos e privados, reduções de taxas de juros, apesar dos juros já estarem baixos. Então, eu acho que o mundo aprendeu a lidar com a ameaça recessiva, mas é sempre motivo de preocupação.
Nós ouvimos Carlos Langoni, que é ex-presidente do Banco Central, economista, consultor e diretor do Centro de Economia Mundial da Fundação Getúlio Vargas. Doutor Langoni, muito obrigado. Bom dia. Denise, muito obrigado. Obrigado a todos os ouvintes. Muito bom dia.